A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Dr. Marcos José, do Rio de Janeiro, e nesse momento eu gostaria de dedicar alguns minutos aqui juntamente com você para que tratemos de um assunto muito complicado que tem se disseminado principalmente as igrejas evangélicas. E na verdade, isso que eu vou explicar aqui, que tem se espalhado, se disseminado entre as igrejas evangélicas, são práticas pagãs, tá bom? Que tem sua origem em costumes pagãos e, infelizmente, podemos chamar isso de ensinos heréticos. Isso é uma heresia. Uma heresia é constituída como todo e qualquer tipo de ensino ou prática contrária, ou seja, que é contra a verdade. E que verdade? Da palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre o misticismo religioso, que faz parte do sincretismo religioso, que é a união de elementos de diversas culturas ou religiões para se adaptarem a uma única crença. Como assim? Por exemplo, dentro do sincretismo religioso, que tem o misticismo religioso, é quando se pegam elementos e usam esses elementos em nome da fé. Então aquilo passa a ser como se fosse um amuleto, como se fosse algo que levasse até Deus. E isso não é correto. Enquanto eu sou pastor evangélico, qualquer outra pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo, se denomina evangélica, protestante, que diz que crê em Cristo e na palavra de Deus, que crê na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e fica adaptando coisas à fé para dizer que aquelas coisas vão levar até Deus ou vai trazer o poder de Deus para nós através daquelas coisas, isso se torna uma heresia. Eu gostaria de falar em enfoque sobre água. E o que tem circulado muito por aí é água ungida. Existem várias outras coisas, rosa ungida, água ungida, sal ungido, e aí pegam feijão ungido e lenço ungido e meia ungida e assim vai. Mas eu quero focar sobre a água hoje. Nós temos no período mais ou menos entre o ano 820 a 840, próximo ali do ano 830 da era cristã, a Igreja Católica colocando como prática dogmática e fazendo parte desta religião católica romana a prática de colocar água benta e ramos. Então de lá vem essa origem por volta do ano 830 da era cristã, ou seja, já da nossa era. Não é da era antes de Cristo, mas depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no ano 830. E essa prática de ungir água, de orar pela água, isso tem sido coisas que têm remontado durante muitos anos nessa religião, e com o passar do tempo os evangélicos vêm dando desculpas e até mesmo dizendo que Deus os inspirou, que Deus os direcionou para orar ou ungir a água para que pessoas bebam ou passem na porta, passem em algum lugar, joguem em algum lugar, para que aconteça um milagre. Eu quero dizer uma coisa: em nome da fé, quase tudo é possível, quase tudo acontece. Existem muitas coisas que as pessoas fazem, são coisas bizarras, são coisas que não deveriam ser praticadas. Porém, muitas pessoas, por não terem o conhecimento, acabam fazendo estas coisas serem de grande valia em suas vidas. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, que está me ouvindo, você deve praticar a sua fé naquele que é o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse que é para crermos em Deus e nele. Está lá em João capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus, credes também em mim. Então não é para crer em mim, pastor Marcos. É para crer no Senhor nosso Deus e no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai para enviar o Espírito Santo. Então creia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
não é para você depositar sua fé no homem, não é para você depositar sua fé nas coisas. Então, eu quero utilizar aqui um texto para poder falar sobre essa parte, em especial sobre a água. E eu gostaria de estar utilizando o texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Então, preste muita atenção. Se você puder, pegue a Bíblia Sagrada, seja ela do seu celular, do seu computador, ou a Bíblia em papel, impresso. E vamos conferir a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que têm a Bíblia também no tablet, fica à vontade. O importante aqui é nós consultarmos a palavra de Deus nesse momento. Então, vem comigo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Nós vemos aqui nesse texto o Senhor Jesus Cristo indo para poder pregar a palavra, falar da sua vinda, falar da sua salvação, falar da união que precisava ter do povo de Samaria para crer no Salvador que vinha do povo rejeitado, que eram os judeus. Havia uma briga entre eles, os judeus com os samaritanos. Todos eram irmãos, eram 12 tribos, devido ao que aconteceu com Salomão. Salomão morreu, veio Roboão, Roboão dividiu as tribos, ficaram 10 para um lado, chamado Reino do Norte, e as outras 2 como Reino do Sul, que eram Judá e Benjamim. Mas o Senhor Jesus, ele queria fazer uma restauração, por quê? Ele veio para unir todos a ele. E Samaria era o local onde havia um momento para os que nós chamamos povos do Reino do Norte, que são as 10 tribos, poderem adorar a Deus. E o Reino do Sul ficou com Jerusalém, onde estava Davi. Não é? Então o povo se dividiu devido ao mau reinado de Roboão, filho de Salomão, e o Senhor Jesus veio uni-los. Aí o Senhor Jesus, o que ele fez? Você confere comigo aqui no capítulo de número 4, no versículo de número 3, diz assim: ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele tinha um propósito para passar lá. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Preste bem atenção, a mulher foi tirar água. Aqui estamos falando de uma água literal, ou seja, água de verdade para beber, para matar a sede. O Senhor Jesus disse: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Versículo 9. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pede-me água para beber? Você observou isso aqui? Pede beber a mim, que sou mulher de Samaria, porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Então você vai observar aqui que os samaritanos não se comunicavam com os judeus? Não, você vê escrito os judeus que não se relacionavam com os samaritanos. Então o problema era dos judeus com os samaritanos. Eles não os consideravam. Então o Senhor Jesus disse assim, respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria água viva, tu lhe pedirias. Então o Senhor Jesus deu água viva, daria água viva para essa pessoa. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e o seu gado? A mulher ainda não havia entendido que aquele era o Senhor Jesus com quem ela falava, o Filho de Deus. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então você observa aqui que o Senhor Jesus está falando da água que a mulher ia buscar constantemente, todos os dias.
Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, a água que ela estava tirando no poço, terá sede novamente. Então, a água que nós temos é para matar a nossa sede. E depois que bebemos ela, novamente temos sede e dela continuamos a beber. Então, a água, o Senhor Jesus disse que ela serve para matar a sede. Você sabe que essa mesma água, nós usamos ela para cozinhar alimentos, para tomar banho, para lavar roupa, não é? E a água mais purificada, nós usamos ela para beber. O que o Senhor Jesus está dizendo é que água não é para ungir, o Senhor Jesus nunca ungiu água, o Senhor Jesus nunca apresentou a Deus água para dar para alguém beber, nem para ser curado. Então você observa que a água não é para ser orada, não é para ser mistificada, não é para ser uma crendice. A água é para matar a sede. Então quem fica ensinando que tem que ungir coisas para poder dar para o povo está fazendo errado, porque água não é para isso. Jesus, ele disse o que temos que fazer. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, ele disse aqui no versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá, crer no quê? Crer no quê? No Evangelho. Quem não crê será condenado. Não crer no quê? No Evangelho. Porque o Evangelho é as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E elas falam de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Isso aqui é se a pessoa beber coisa mortífera, ou seja, coisa que cause morte, mas é sem a pessoa saber, porque se ela souber que aquilo causa morte e assim beber, ela estará tentando a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando se eles beberem alguma coisa mortífera. Então, beberem sem saber que aquilo dali causa morte. Não lhes fará dano. E eles imporão suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então o Senhor Jesus mandou o povo orar pelas pessoas, impor as mãos sobre as pessoas para elas serem curadas. Mas de que forma? Olha aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Sinais seguirão aos que crerem. E como é que eu faço? Em meu nome. Então, é no nome de Jesus. É Jesus que está falando e ele está dizendo que é no nome dele que esses sinais acontecem. Sinais vão seguir aos que crerem nele, no Senhor Jesus e na sua palavra, no Evangelho. Então, ele não mandou ungir nada para entregar para as pessoas. Somente o Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Imagina só. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é o Senhor Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Jesus Cristo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo que veio se revelar a nós de forma humana. Ele se tornou homem, humano, para se revelar a nós. E ele é o mediador entre Deus e os outros seres humanos, os homens. Então você observa que quem vai fazer a ponte, quem vai fazer a intercessão, a mediação entre Deus e nós, seres humanos, é esse aqui, o Senhor Jesus Cristo. Agora você que está aí me assistindo, pensa bem. Como é que pode uma pessoa fazer uma oração crendo que Deus vai botar o poder na água para você beber e ela não crê que Deus, através da oração dela, pode curar você diretamente? Porque o Senhor Jesus disse que é em nome dele. Então, por que não faz o que está na Bíblia?
ore a Deus em nome do Senhor Jesus. E aí o milagre acontece. Mas não quer fazer a oração para Deus colocar o poder na água para depois a pessoa beber. Isso daí é o efeito de enganação. É um efeito que foi colocado lá nas coisas e práticas heréticas da Igreja Católica para levar a fé das pessoas nas coisas e assim continuar levando para as pessoas o que chamamos de idolatria, colocando a fé em coisas e não no Senhor Jesus Cristo. Novamente, nós estamos vendo os textos bíblicos e vendo que as pessoas estão colocando as coisas acima. A fé não está realizando o papel que ela tem que realizar. Qual é o papel que a fé realiza? A fé, ela realiza aquilo que cremos sem estar vendo. Eu não preciso ver, eu preciso crer para depois eu ver. Então, fé é isso. Primeiro você crê, Deus realiza para depois você ver. Isso é fé. Porque aqueles que veem para depois crerem são os chamados incrédulos. Que é aquela famosa frase, eu só acredito vendo. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou sobre essa prática. Evangelho segundo escreveu João e Oxanã, capítulo de número 20. Confere aqui comigo a partir do 24. Mas Tomé, um dos 12, ou seja, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus apareceu 8 dias antes e naqueles 8 dias antes o Tomé não estava com eles. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Ele disse: Shalom Aleichem. No caso, seria a frase no hebraico, e ele utilizava o aramaico, que era o hebraico popular da época. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos... Aí você acompanha aqui comigo, ó. 25. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: Nós vimos as mãos e a marca dos cravos. Então os discípulos viram o Senhor e falaram para Tomé. E ele disse: A não ser que eu veja suas mãos e a marca dos cravos, que no caso seriam os furos nas mãos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, ele queria tocar e queria sentir o furo, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei, que é onde o soldado romano furou com a lança. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro. Então, o que nós estamos vendo aqui, que eu estou comentando com vocês, é que os discípulos viram o Senhor Jesus e falaram com Tomé. Ele não estava junto. Tomé não viu. 8 dias depois, o Senhor Jesus aparece e Tomé junto com eles. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Agora Tomé está junto. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio e disse: Pai seja convosco, a mesma saudação. Então, observe que Shalom aqui, que é a palavra paz, é a saudação de paz, porque os discípulos estavam atemorizados devido ao Senhor Jesus ter morrido e agora eles estavam sozinhos. E o Senhor Jesus se apresentou entre eles e lhes saudou com paz. Ele havia dito neste mesmo evangelho que João escreveu: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. João 16:33. Eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus venceu o mundo, tá certo? O mundo está vencido por ele. E ele declara palavras para nos trazer paz em meio a muitos momentos em que estamos com dificuldades, em guerra, estamos pensativos ou estamos com algum tipo de agonia. Ele declara paz para nos tranquilizar. Então ele diz para Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Você observou aqui
ele diz que só creria se ele visse, a não ser que eu veja. E dizendo que tocasse suas mãos e puser o meu dedo na marca. Então ele queria ver e tocar. O Senhor Jesus disse aqui, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E põe a tua mão. Então, vê e tocar. O Senhor Jesus deixou ele fazer isso. Mas disse para ele, não sejas incrédulo, porque o incrédulo só crê se ele ver e tocar. Mas seja crente. Tem muita gente aí que fala que não é crente. Estou aqui mostrando para você que é o próprio Senhor Jesus que disse isso, crente. Aqui o Senhor Jesus disse para ele crer que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Ele disse, toma e creia que eu ressuscitei e que sou eu mesmo. Então, o crente é aquele que crê que o Senhor Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou, triunfou sobre a morte, está vivo. Esse é o crente no Senhor Jesus Cristo, é aquele que crê em Deus e crê no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus às nações. Esse é o crente. Então, você falar que você é cristão e você não é crente, você está agindo de forma errada, porque o Senhor Jesus mesmo disse que não podemos ser incrédulos, mas crente. Então, para você entender, você tem que crer. Não é ver para depois crer. Primeiro você crê, depois você vê. Se você só acreditar depois que você ver ou tocar, você está sendo um incrédulo. Eu deixo aqui essa nota para você. Para você refletir, para você pensar. Isso aqui é a palavra de Deus. Tem muita gente que fica utilizando a fé e fica validando a fé em coisas. Aí fala-se contra aqueles que acreditam em imagens, que é uma prática incorreta, não está certo, está errado mesmo. Que temos que crer em Deus, no Senhor Jesus, no Senhor Espírito Santo. Não é nas coisas. Não é interceder, pedir intercessão a coisas. Não é nos prostrar diante de coisas, porque coisas não fazem nada. Aqueles que morreram estão reservados. Seus corpos estão na terra. Suas almas, Deus sabe para onde elas foram. Se foram para o paraíso ou se foram para o inferno. Então isso cabe a Deus. Agora, ficar fazendo petições àqueles que morreram está errado. Somente um ressuscitou e triunfou sobre a morte, que é o Senhor Jesus. E ele disse que devemos orar a Deus, o Pai. E o Espírito Santo é aquele que leva a nossa oração até Deus. Vou mostrar mais um texto para você sobre a quem devemos fazer a oração e em nome de quem. Segundo escreveu João e Oxanã. João capítulo 16, versículo de número 23. E naquele dia não me perguntareis nada. Na verdade, eu vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Então, o Senhor Jesus ele voltaria para junto do Pai, e quando ele tivesse que fazer a oração, o Senhor Jesus ensinou para eles, vocês têm que pedir ao Pai, a Deus o Pai, e está falando do Pai dele, o Pai do Senhor Jesus, que é nosso Deus e Pai, e pedir em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse, vocês vão pedir a meu Pai, mas é em meu nome. O Senhor Jesus é o representante, ele é o mediador entre Deus e os homens. É isso que eu estou tentando aqui esclarecer para vocês. A oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus e a petição tem que ser feita a Deus, o Pai. Como é que a pessoa faz uma oração a Deus para Deus colocar unção, poder, milagre numa água para a pessoa poder beber e ser curada? Por que ela não faz a oração para Deus curar aquela pessoa? Nota-se que essa pessoa que está fazendo a oração está ali querendo levar cativa a fé daquela pessoa a ficar presa, cativa naquela coisa. Isso é o que chamam de misticismo religioso, faz parte do sincretismo religioso, onde certos tipos de coisas são aderidas à fé, à crença, para fazer parte daquilo que acha-se que é verdade. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada diz para nós, o Senhor Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. E o Senhor Espírito Santo inspirou os escritores para escreverem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, fica com a palavra de Deus. Não fique brincando com essas coisas. Não fique atrás desses amuletos. Corra para os braços de Deus, o Pai. Sinta na sua vida a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens, ele, o Senhor Jesus,
confessará essa pessoa diante do Pai e dos anjos. E o Pai e o Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo, virá e fará morada na vida dessa pessoa. Eu quero que você fique com a verdade. Não fique dando vez a Satanás. Satanás está aí para enganar e muitas vezes, muitos de nós evangélicos do nosso meio têm caído nessa armadilha e acaba fazendo com que o povo fique cativo, a sua fé fique aprisionada a essas coisas. Mas o Senhor Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus é a verdade. Ele é quem pode libertar você, a mim e a todos nós. Creia nele. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom Aleichem. Paz seja convosco.